Glória a Deus, meus irmãos. Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração. Mais uma manhã que nós iniciamos juntos na presença do Senhor. E hoje estamos aqui para compartilhar o 18º dia de 21 dias dos filhos da graça, sendo a família que Deus nos criou para ser. Nessa semana nós estamos falando sobre discipulado, sobre a importância de estarmos conectados em pessoas que compartilham conosco unção, ensino, direção, visão espiritual, um DNA do céu. Tudo aquilo que Deus quer fazer, Ele deseja fazer em nossas vidas, vai passar por gente que Ele vai colocar no nosso caminho. E quanto mais rápido você aprender isso, essa almofadinha aqui da cabeça dessa cadeira é uma benção. Quanto mais rápido você aprender isso, mais rápido você vai romper e avançar na sua vida com Deus. Mais uma vez eu quero te dizer que o grande problema da nossa geração é aquele negócio de andar sozinho. É a síndrome de Adão. Você já ouviu falar da síndrome de Adão? A síndrome de Adão é aquela conversa de eu só ouço Deus, eu só aprendo com Deus. E vou te dizer, meu irmão, o único que aprendeu direto com Jesus, com o Pai, né? Cristo estava em Deus ainda, mas o único que aprendeu direto com a fonte foi Adão. Todos nós que viemos depois, nós vamos aprender com outras pessoas. Ah, não, isso daí Deus que me ensinou. Eu vou te dizer, Deus ensinou você através de outras pessoas, acredite em mim. Foi através de algo que você viu, que você ouviu, que você leu, que você assistiu, algo que você passou. Tudo que Deus deseja nos ensinar, Ele fará isso sempre, através de alguém que Ele coloca em nosso caminho. E hoje eu quero falar sobre isso, porque o tema de hoje é sobre a questão central de tudo aquilo que nós cremos sobre discipulado, que é a importância de ter um coração ensinável. E eu quero começar fazendo essa pergunta para você, na sua opinião. Qual é a característica principal que deve existir na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus? O que você acha que todo discípulo de Jesus deve ter? Talvez no mundo as pessoas diriam que um bom discípulo deve ser alguém habilidoso, ou então um bom discípulo deve ter muito conhecimento teológico, conhecimento bíblico. Talvez um verdadeiro discípulo ele precisa ser um exímio líder, ou então um grande articulador. Mas eu vou te dizer que nenhuma dessas coisas estão relacionadas de fato com um bom discípulo de Jesus, porque um bom discípulo de Jesus é alguém que tem como característica principal um coração ensinável, um coração maleável, moldável. É aquele que ouve correção, que recebe instrução. Deus não procura pessoas habilidosas. Sabe por quê? Porque Deus não pode usar gente que tem um coração duro, gente de dura cerviz. Se você olhar na palavra de Deus, você vai perceber que todos aqueles que foram usados pelo Senhor eram pessoas disponíveis, que tinham um coração disponível. E todos aqueles, e durante toda a história da palavra, que tiveram um coração duro, uma postura de arrogância, uma postura de soberba, foram pessoas que caíram, foram pessoas que não agradaram o coração do Senhor. Todos aqueles que agradam o coração de Deus têm um coração ensinável, independente das suas limitações pessoais. Moisés, por exemplo, ele era lento de fala. Gideão era o menor da família dele. Pedro era um pescador fracassado e sem estudo. Mas todos eles tinham um coração ensinável, um coração disponível. Sabe por quê? Porque talento sem coração ensinável vira desperdício. Habilidades, dons, capacitação natural, ser um coração ensinável, se transforma somente em arrogância.
Agora, gente que tem um coração ensinável, mesmo que tenha pouco talento, vai longe, porque o coração ensinável é a matéria-prima do poder de Deus que é derramado. A Bíblia fala lá em Filipenses 2, no versículo 19, o apóstolo Paulo falando para a igreja ali na cidade de Filipos. Paulo tinha muitos cooperadores, mas quando ele precisou enviar alguém de confiança, que iria ser um representante dele mesmo, Paulo diz assim, Filipenses 2,19: a ninguém tenho de igual sentimento. E no verso 22, Paulo diz o seguinte: eu conheço, e vocês também conhecem, o caráter desse homem, que é um caráter aprovado. Quando Paulo vai falar sobre quem ele ia enviar, ele fala desse jovem Timóteo. Timóteo não foi lembrado por Paulo pelo dom, pela eloquência, nem pela liderança. Ele foi lembrado pelo caráter aprovado. Mesmo sendo jovem, mesmo sendo tímido, a Bíblia também fala que Timóteo tinha vários problemas de saúde, mas ele tinha um coração de discípulo, um coração ensinável. Ele servia a Paulo como um filho que serve o pai. Ele ouvia Paulo, ele aprendia com Paulo, ele seguia as orientações de Paulo. Por isso que ele vai mais longe. Certa vez eu estava conversando com o irmão e ele me dizia: pastor, eu quero crescer, eu quero avançar. Eu leio, eu estudo a palavra, eu trabalho muito para Deus, eu sou constante, eu tenho uma vida santa, eu sou dizimista fiel. Mas as pessoas não querem saber de Jesus. Parece que todo o meu trabalho é em vão. Eu disse para ele: irmão, é porque você acha que os resultados espirituais estão relacionados com o teu desempenho natural, e não é assim. Como que é o teu relacionamento com o seu líder? E ele disse: não, pastor, meu líder é coitado dele. Coitado dele. E eu falei: olha, esse que é o problema. Você faz muitas coisas boas e certas, só que você confia ainda naquilo que você faz. Você não entendeu ainda que as coisas espirituais acontecem através da unção, da honra e principalmente de um coração ensinável. E é por isso que você vai ver gente que muitas vezes fala tudo errado, nem tem conhecimento bíblico de fato, gente limitada, mas que frutifica, que ganha almas, que tem testemunhos extraordinários. Eu gosto de ver aqueles irmãos, aquelas irmãzinhas, sabe, simples, contando os testemunhos deles. E eles falam de como Deus é bom, eles contam os milagres, as orações. Mas você vai perceber que é gente que tem um coração ensinável. Sabe, gente, um coração ensinável, ele aparece quando a correção chega, quando a dificuldade aparece, quando ele é confrontado, quando ele é exortado de fato. Gente que tem um coração ensinável é gente que ouve antes de falar. Lá em Tiago 1,19 a Bíblia diz: todo homem seja pronto a ouvir e tardio para falar. Já viu gente que fica cortando a conversa? Eles não esperam ouvir. Eles pegam parte daquilo que está sendo dito e... vou te falar, isso aqui eu estou aplicando, é claro, para a vida do dia a dia da igreja. Mas traz isso para sua família. Por que muitas vezes casais não desfrutam de tudo aquilo que Deus tem? É porque talvez o homem ou a mulher não tem um coração ensinável. Eles querem falar muito rápido. Eles querem colocar o ponto de vista deles antes do outro terminar de dizer aquilo que estava no coração. Gente que tem um coração ensinável sempre vai ouvir antes de falar. E outra, ele não escuta para responder, ele escuta para entender. Isso muda tudo. Tem gente que escuta com o objetivo de, enquanto ouve, encontrar a melhor maneira de se defender e trazer uma resposta que vai colocar o outro em uma posição de derrota, para que ele seja o vitorioso. Não, não é isso. Não é isso. Outra coisa, quem tem um coração ensinável é alguém, gente, que recebe a correção
mas ele não quer se defender ao ouvir a correção. Ele recebe a correção, ele ouve aquilo que muitas vezes não gostaria de ouvir, mas ele rumina aquilo. Não é que ele guarda para si. Não, não, não. Mas ele entende que a correção vem para o bem dele. Ele entende que as pessoas o exortam, não porque querem o seu mal, mas porque se importam. Esses dias eu fiz uma reunião com a minha equipe e disse para eles: irmãos, quando eu corrijo vocês, quando eu cobro vocês, significa que eu me importo com vocês. Significa que eu quero o bem de vocês, não o mal. Não o mal. Lembra de Davi? Ele tinha cometido um pecado gravíssimo, se deitando com Batseba. Então veio Natã. E Natã corrige Davi de maneira muito severa. Davi era o rei. Ele podia ter mandado matar Natã. Ele podia ter dito: quem que você pensa que é para falar isso para mim? Você não vê os teus próprios pecados? Não, Natã não fez. Quer dizer, Davi não fez isso. Bem pelo contrário. Lá em 2 Samuel 12, 13, a Bíblia diz que o próprio Davi diz: pequei contra o Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Homens e mulheres que têm um coração ensinável é gente que está disposta à mudança. Ele sabe que Deus vai colocar pessoas no caminho dele para o instruir, para levá-los a viver a plenitude do que Deus tem. Semana passada eu conversei com um irmão, tivemos uma conversa preciosa, uma conversa longa. Ele compartilhou aquilo que ele estava passando e eu ouvi. Depois de eu ouvir, eu coloquei para ele: olha, irmão, eu identifico algumas coisas aqui no que está acontecendo com você. Trouxe alguns fundamentos bíblicos e dei um conselho baseado na palavra. Essa semana mesmo, se eu não me engano foi no culto ou na oração da segunda-feira, ele veio me procurar. Pastor, a nossa conversa mudou completamente a minha vida. Eu disse: é mesmo? De forma positiva? Ele disse: claro, pastor, eu te agradeço. Por quê? Porque ele ouviu a instrução e no momento primário não foi exatamente o que ele esperava, eu acho. Mas ele tinha um coração ensinável. Gente que tem um coração ensinável é gente que sabe que não sabe de tudo. A Bíblia diz em Provérbios 9:9: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. O sábio ama a instrução. Mas o tolo, quando recebe direção, ele ataca. É muito perigoso quando o coração das pessoas é um coração duro. Provérbios 12:1 diz: quem aborrece a repreensão é estúpido. Quem tem um coração duro vive isolado. Ah, pastor, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho, eu vivo a minha vida na minha. Eu vou dizer para você, o meu perfil, eu, Douglas, eu sou uma pessoa muito reservada, muito na minha. Eu sou uma pessoa mais tranquila, pacata. No temperamento ali eu sou muito fleumático, como esses dias eu e minha esposa estavam falando sobre isso. Mas eu vou dizer, eu não vivo isolado. Eu não vivo uma vida de solidão. Não, não, não. Porque normalmente gente que vive isolada, gente que não tem relacionamento, gente que está sempre sozinho, normalmente tem um coração duro. E normalmente quem tem coração duro não consegue se relacionar com mais pessoas, sabe por quê? Porque ele não está disposto a abrir mão, a servir, a olhar com a ótica correta, a sobrepor os problemas, a amar. Lá em Hebreus 3 a Bíblia diz: se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Sabe como que o coração vai ficando duro? É quando você ignora as correções, quando você rejeita coisas que são verdades claras diante de você, quando você não valoriza as palavras que as pessoas te trazem. Então eu quero te dar alguns conselhos aqui, para que você tenha um coração sempre preservado, para ter um coração humilde, um coração ensinável. Primeiro,
Seja humilde de fato, sabe, gente? Paulo diz lá em Filipenses 3, não que eu já julgue ter alcançado, eu prossigo para o alvo. Veja, Paulo era um monstro sagrado da fé. Ele era um grande homem de Deus, mas ele sabia que estava longe do lugar que ele queria chegar. Ele tinha humildade para reconhecer, eu estou aprendendo. Seja sempre como Paulo, um eterno aprendiz. Outra coisa, busque feedbacks. Pergunta de fato para as pessoas. Pergunte para os seus líderes. Pergunte para o seu marido, sua esposa. Pergunte para as pessoas que você ama. Se você ainda mora com seus pais, pergunta para o seu pai, pergunta para a sua mãe. Se você já é casado, pergunta para o seu marido, para a sua esposa. Olha, o que você acha que eu posso romper? O que você acha que eu devo avançar? Quem busca ouvir feedbacks de pessoas certas sempre cresce, sempre avança. Quando as pessoas te corrigirem, quando as pessoas te trazer alguma questão diferente daquela que você gostaria, não trate isso como um ataque à sua identidade ou como uma afronta àquilo que você é. Não. Receba esses feedbacks, receba essas correções como um presente. A Bíblia diz, leais são as feridas causadas por amigos. Às vezes, o seu líder, o seu pastor, o seu discipulador, às vezes a sua esposa, o seu marido vão te dizer coisas que podem te ferir, mas eles estão fazendo isso para abençoar você. Você precisa estar disposto a ouvir, porque ter um coração ensinável é uma questão tua com Deus. Outra coisa, lembra sempre de onde você veio. 1 Coríntios 4:7 diz assim, que tens tu que não tenhas recebido antes? Sejamos honestos, gente. Olha de onde que Deus nos tirou. Olha quantas coisas o Senhor já fez nas nossas vidas. É verdade ou não? Então nunca se esqueça de onde Deus te tirou e tudo aquilo que Ele já fez. E por último, para encerrar, eu quero te dizer, viva perto de gente que te desafia. Eu sei que a nossa tendência é estar perto de pessoas que nos aceitam do jeito que a gente é e que fazem com que a gente viva sempre ali naquele marasmo, naquela passividade. Mas não é isso que Deus quer. Esteja perto de gente que vai te desafiar. Esteja perto de gente que vai te empurrar. Fica perto de gente exigente, intensa, gente que vai te confrontar, gente que vai te moldar, porque isso vai fazer você crescer. Seja intencional nos teus relacionamentos. A gente vive numa geração que quer viver sempre de maneira passiva. Bom, deixa a vida me levar. Não, 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 não. Se você quer viver tudo aquilo que Deus tem para você, é fundamental você estar perto de gente. Ah, meu irmão, gente que está acelerando. Porque essas pessoas vão te empurrar. E vou te falar uma coisa que eu ouvi esses dias que não está na Bíblia, mas faz todo sentido. Você nunca vai ouvir. Vai com calma. Não precisa de tudo isso. Tá bom do jeito que tá. De gente que tá na tua frente. Você sempre vai ouvir essas palavras de passividade, de comodismo, de estagnação, de gente estagnada. Quem tá na tua frente vai te dizer, vamos, é tempo de romper, é tempo de avançar, é tempo de crescer, você precisa avançar, você precisa crescer, você precisa romper. Me dá a mão, vamos juntos. Gente que tá na sua frente vai fazer sempre isso e você precisa se colocar como aprendiz. Amém? Essa palavra foi uma palavra poderosa. Eu queria convidar você a orar junto comigo nessa manhã. Feche os seus olhos, fala assim comigo, Senhor Jesus, desperta o meu coração para aprender. Me dá, ó Deus, um coração ensinável. Me dá, Senhor, disposição para ouvir, para ser corrigido, para ser confrontado.
Remove as defesas que me impedem de avançar e crescer. Eu quero ser como Timóteo, como Davi. Quero ser um discípulo. Alguém que honra o Senhor e que experimenta da plenitude do teu amor. Amém. Irmãos, nós vamos encerrar por aqui hoje, mais uma vez. Se você está aqui participando conosco e ainda não é inscrito no meu canal, quero pedir para que você se inscreva em nome de Jesus. Clica no botão gostei do vídeo, ative as notificações e amanhã nós estaremos juntos, 7 horas da manhã. E hoje é dia de célula, então, por conta da célula, não teremos a oração. Nós vamos orar junto das nossas células. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente, que Ele encha o seu coração de graça e de favor. Em nome de Jesus. Aleluia. Acho que caiu aqui a minha energia, mas o Senhor é conosco. Tchau, tchau.